Bom dia a todos que estão assistindo. Agora, então, nós vamos partir para a escola dominical, a escola bíblica dominical. Da nossa classe é Ética Cristã. E a nossa classe está estudando o livro de Hebreus neste ano. Já éramos para estar mais avançado neste livro, nesta carta, mas pela dificuldade de nos reunir presencialmente e até que foi possível possibilitar essas gravações, então passou um tempo aí que atrasou um pouco o nosso estudo. Então, hoje, no nosso estudo hoje, a nossa meditação vai ser em Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Antes, quero dizer às pessoas que estão assistindo, aos irmãos interessados, que o capítulo 4 de Hebreus já foi gravado pelo nosso irmão Alexandre Fontes, e estará disponível no site da igreja hoje, o capítulo 4 de Hebreus, para que na quinta-feira, quando nós nos reunirmos na sala virtual, né, nós então possamos discutir o capítulo 4 e assim, nas demais reuniões virtuais, nós discutiremos, iremos avançando na discussão e no aprendizado desta carta tão importante para nós. Convido a você, então, para fazermos a leitura desse texto de hoje, Hebreus 5, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Diz assim o texto sagrado: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, Deus Eterno, Deus Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos, ó Deus, reunidos virtualmente, por mais esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, sendo ministrados por Ti, pelo Espírito Santo, para o entendimento da Tua Palavra, a verdade para a nossa vida, palavra que transforma, palavra que nos edifica. Ó Deus, ela vem de Ti, ó Deus. Cumpra, ó Deus, a Tua vontade em nós, ó Deus, que sejamos dóceis, receptivos, ó Deus, que tenhamos discernimento, ó Deus, para aprendermos a palavra, para ficarmos maravilhados com esse ensino sábio, ensino de amor, ó Deus, e que isso possa impactar, ó Deus, a nossa vida positivamente, ó Deus, para que tenhamos, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, crescimento espiritual, crescimento no conhecimento de Ti, e cada vez mais possamos glorificar o Teu nome com a nossa vida, Senhor. Ó Deus, isso vem de Ti, ó Deus, e por isso suplicamos nesse momento. Atenda, ó Deus, os nossos pedidos e a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.
Pois então, nós já falamos, Hebreus é uma carta de exortação. Nos primeiros capítulos dessa carta, nós vemos a exortação do autor para que os israelitas, os judeus que haviam se convertido, os judeus que faziam parte do cristianismo agora, não voltassem atrás ou não apostatassem, pois Jesus e a sua obra são o cumprimento de todas as promessas de Deus através do Velho Testamento. Então, a exortação era para aqueles hebreus não trocassem a superioridade da obra de Cristo, a plenitude da obra de Cristo, pelos ritos, mandamentos e festas e liturgia prescrita no Antigo Testamento. Porque tudo isso era o símbolo, era o tipo do que aconteceu com Jesus Cristo, do que veio na plenitude com Jesus Cristo. E isso também muitas vezes levava uma religião vazia, sem sentimento, uma religião exteriorizada, uma religião mecânica. Então, nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote, é uma figura muito importante na religião judaica, importantíssima. E Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas superior ao sumo sacerdócio que encontrava-se na religião judaica. Ele é o nosso sumo sacerdote, foi nomeado por Deus, designado por Deus, como nós vimos no final do versículo 10, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. E aqui eu complemento segundo a ordem de Melquisedeque, já para caracterizar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio arônico. Então nós vamos ver agora, nesse texto, Jesus nomeado sumo sacerdote, também as características necessárias ao sacerdócio e ao sumo sacerdócio, e também nós vamos encontrar nesse texto que Jesus teve todas essas características. Jesus apresentou esses predicados do sacerdote. Então, no versículo 1, nós vemos que o sacerdote era tomado de entre os homens. Os sacerdotes representavam o homem perante Deus. São escolhidos entre os homens. Então, o sacerdócio que nós vemos no Velho Testamento, de maior importância, mais citado é o sacerdócio arônico, mas também nós vamos falar do sacerdote Melquisedeque, mas são sempre homens. E são homens separados para agir em favor de homens. São homens que Deus toma, que Deus designa, que Deus vocaciona para agirem em favor dos homens. A partir de Moisés, os sacerdotes foram escolhidos da tribo de Levi para cuidarem das coisas de Deus, do tabernáculo, do templo, dos utensílios, dos serviços espirituais. Então, os sacerdotes, tanto os anteriores da ordem arônica, como os da ordem arônica, ministram em favor dos homens, principalmente oferecendo sacrifícios pelos pecados. Então, a congregação, os homens se apresentavam ao sacerdote com seus sacrifícios para que, através da apresentação desses sacrifícios, Deus perdoasse os pecados do povo. E também o sacerdote, como homem, como pecador, como débil, como frágil, também apresentava sacrifício por ele mesmo também. Desses sacerdotes constituídos por Deus, Deus mesmo escolhia sempre um que era o chamado sumo sacerdote, o supremo, o grande sacerdote, o líder sacerdotal, o líder religioso da nação, do povo de Israel, o líder dos demais sacerdotes e que tinha a responsabilidade de orientar o culto, de orientar o serviço do templo. Em princípio, esse sumo sacerdote era autoridade religiosa, suprema autoridade religiosa para o povo, para a nação.
mas posteriormente, em alguns momentos da história, ele também teve muita importância política. Vemos no julgamento de Jesus, quando Jesus foi perante o Sinédrio, que o sumo sacerdote fazia parte do Sinédrio, que era o conselho político da nação. Então, em vários momentos da história, esse sumo sacerdote também assumiu liderança política. Mas ele era constituído como sumo sacerdote para orientar o culto e também ele apresentava, uma vez por ano, se apresentavam no Santo dos Santos. Era o único autorizado a entrar. Então, primeira coisa, a primeira lição, o sacerdote é homem. Era homem, chamado por Deus, vocacionado por Deus. E por que ele era homem? Porque ele precisava condoer-se dos pecados, ele precisava ter compaixão pelos homens, ele precisava entender a natureza humana débil, frágil, pecadora, ignorante. Então nós vamos ver no versículo 2, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois ele também está rodeado de fraquezas. Então, sendo homem, conhecedor da debilidade humana, conhecedor da natureza humana, ele então, sabendo que essa debilidade só encontra força em Deus, só encontra perdão, salvação em Deus, então, sabedor disso, ele também tinha como intermediar, tinha como conhecer e intermediar, se apresentar diante de Deus, fazendo essa intercessão pelos homens. Ele entendia o sofrimento humano. Ele tinha essa missão de cuidar das pessoas fracas, das pessoas culpadas, das pessoas pecadoras, ignorantes. Tá? Então, o homem, e por ser homem, ele entendia a fraqueza humana para apresentar-se diante de Deus. E outra característica do sacerdote, já comentamos, mas que ele apresentava os sacrifícios pelo povo e por si próprio. Porque mesmo ele tendo dó, piedade, mesmo ele se condoendo dos seus semelhantes, ele não tinha como perdoar pecados. Não podia fazer isso. Não está no homem, não está no sacerdote o perdão dos pecados. Ou justificar o pecador, ou salvar o pecador, redimir o pecador. Ele não fazia isso, mesmo ele tendo vontade, tendo piedade, se condoendo da situação do homem e dele mesmo. Ele não tinha capacidade, não tinha de ofício como fazer isso. Por isso, ele apresentava a morte, apresentava animais, normalmente, mas também podia ser outro tipo de sacrifício, mas animais porque pelo sangue era removida a culpa do pecado. Essa era uma morte substitutiva e uma morte, era um modelo, era um sinal, era um tipo. Então, o sacerdote fazia o sacrifício dos animais pelos pecadores, morte substitutiva. E ele apresentava esse sacrifício pelos outros, pelo povo e também por si. Uma outra característica para nós reafirmarmos está no versículo 4. Ninguém, pois, toma essa honra por si, senão quando chamado por Deus. Sacerdote tem que ser escolhido por Deus. Hoje nós temos no cristianismo que os pastores, enfim, todos os servos, todos os ofícios da igreja de Cristo são também nomeados, são vocacionados por Deus. Mas nesse tempo, no tempo do sacerdote, no tempo do sacerdócio aarônico, foi Deus que estabeleceu Arão. Foi Deus que chamou Arão, Deus que instituiu, ordenou que Moisés estabelecesse Arão como sacerdote, como sumo sacerdote. O sacerdote representa o homem diante de Deus. Portanto, é Deus que escolhe. Deus dá essa missão, Deus dá essa vocação, representar os homens diante de Deus. Então não pode ser qualquer pessoa. Ninguém assume por si esse ofício
sem ficar sujeito à ira de Deus. Nós vemos, você pode ver, que em Números, capítulo 16, uma família, questionou essa instituição do sacerdócio através de Arão e quis também assumir funções sacerdotais, e essa família foi sucumbida. Essa família, a terra abriu-se e tragou essa família. A ira de Deus se abateu sobre essa família porque quis usurpar algo que Deus chamava, era Deus que nomeava. É responsabilidade de Deus, e Deus é que faz isso, de uso exclusivo dele. Isso. Nós vemos também, mas tem um exemplo grande também de pessoas que usurparam ou tentaram usurpar. A Bíblia fala mais pessoas, mais exemplos de tentativas de usurpação do ofício sacerdotal. E uma delas é do rei Saul, quando quis oferecer sacrifícios, que a gente vê que é função privativa do sacerdote. É serviço exclusivo do sacerdote. E Saul quis fazer isso e foi punido por Deus por esse seu atrevimento, por esse seu pecado, por essa sua rebeldia. Então, quando nós estamos falando de sacerdote, só repetindo, tem que ser homem, conhecer a natureza humana para se compadecer da natureza humana. Ele oferece sacrifícios pelos pecados, para o perdão dos pecados, e é chamado, designado por Deus. Então, a partir do versículo 5 desse texto que nós lemos, nós vamos ver que Jesus cumpriu todas essas qualificações. Jesus, como Deus homem, Jesus, com a sua natureza humana, cumpriu todas essas qualificações sacerdotais instituídas no Velho Testamento, mas também ele foi superior, porque ele não é da ordem de Arão, não é da tribo de Levi. Isto, inclusive, Jesus não ser da tribo de Levi, pode ter causado alguma confusão na mente dos judeus, principalmente daqueles que se converteram. Porque os judeus entendiam que Jesus, que o Messias, que eles chamavam, que eles botavam esse nome, denominavam o Messias, o que vinha resgatar o reino, seria sacerdote, profeta e rei. Tá? Rei porque era da tribo de Davi, da linhagem de Davi. Profeta porque Moisés mesmo já tinha dito, já tinha profetizado, já tinha previsto que depois dele viria um profeta muito maior, que a nação, o povo ouvir esse profeta. Então, quanto a esses dois aspectos, não tinha nenhuma confusão na mente de um judeu. Mas quanto a ser sacerdote, já dava uma confusão na mente do judeu, porque ele era dito sacerdote, mas não era da tribo de Levi. Então, por isso, até muitas vezes, poderia haver essa tentativa de voltar à religião antiga, até porque o sacerdócio, na época que foi escrita essa carta, até porque o templo ainda provavelmente existia, e o exercício do ofício sacerdotal também estava continuando, como também o sumo sacerdote e os sacrifícios. Então, veja, Jesus cumpriu todas as qualificações de um sacerdote, mas com maior abrangência, com maior eficácia, com maior na sua totalidade. E a primeira coisa que nós vemos nos versículos 5 e 6, então, a respeito do sacerdócio de Jesus, é que ele foi designado para o ofício por Deus. Começa a dizer o texto que, primeiro, Cristo não se glorificou a si mesmo, ele não reivindicou, ele não quis
Ele não pediu, não assumiu, mas aquele que o chamou o glorificou, mas o glorificou para tornar-se sumo sacerdote. Assim mesmo, Cristo não se glorificou para se tornar, mas o glorificou aquele que lhe disse. Deus disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote para sempre. Melquisedeque, há duas referências na Bíblia, era o sacerdote a quem Abraão entregou o dízimo. Então veja a situação, a posição espiritual de Melquisedeque era superior a Abraão, porque Abraão entregou o dízimo, e diz a Bíblia que era sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Salém. E Jesus, então, Deus diz, Deus afirma, é da ordem de Melquisedeque. A Bíblia não fala sobre mais detalhes sobre Melquisedeque, é um mistério. Então, não diz lá da onde que ele veio, para onde que ele foi, quando nasceu, morreu. Então, isso estava figurando o sacerdócio de Jesus Cristo como eterno. Eterno porque Jesus não tem início, é eterno, nem fim, não foi criado. Então está mostrando que Jesus, sendo sacerdote, sendo sumo sacerdote, é diferente da ordem sacerdotal de Arão, porque os sacerdotes vindo da linhagem de Arão tinham um mandato temporário. Eles morriam, faleciam, vinha outro de seu lugar, e assim foi sucessivamente. Durante toda a história, até a destruição final do templo, no ano 70, existia essa questão. Todos eles passaram, vinha outro, morria. Acredito que ainda exista os sacerdotes na religião judaica, mas não mais naquele estilo, porque o templo foi destruído no ano 70. Mas Jesus é diferente, porque ele é o sacerdote eterno. Antes de Levi, antes da ordem aarônica, antes de Melquisedeque e eternamente, por toda a eternidade, como dizemos, por todo o tempo. Deus é quem mandou seu filho se encarnar, Deus é quem mandou seu filho assumir a forma de homem e o fez salvador. E o chama Deus, que o chama de sacerdote. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, e sacerdote para sempre. Sumo sacerdote, definitivo, não da ordem de Levi. Jesus, nos dias da sua carne, como nos diz o texto, no seu ministério aqui na terra, ele dedicou a sua vida aos homens. Como sacerdote, ele intercedeu pelos homens, ele se condoeu dos homens, atendeu doentes, atendeu necessitados, curou doentes, curou aleijados, compadeceu-se dos homens, chorou por seu amigo Lázaro, aconselhou. Então ele cumpriu esse ofício dos sacerdotes, condoendo-se e intercedendo pelos homens. Jesus também ofereceu sacrifício. Sabemos disso, não sabemos? Jesus também ofereceu sacrifício. Não temos nenhuma narrativa de Jesus ir ao templo e abater um animal pelo sacrifício. Por quê? Porque Jesus não ofereceu um sacrifício de animal, mas sim um sacrifício muito superior. Doou-se, ofereceu-se a si mesmo como sacrifício. Cordeiro, Cordeiro perfeito, Cordeiro sem pecado, Cordeiro sem mácula de Deus, que tira o pecado do mundo. Os outros animais sacrificados nessa história pelos sacerdotes da linhagem de Arão eram um símbolo desse sacrifício de Jesus, nosso Senhor, que efetivou-se quando da sua morte, depois da sua ressurreição, mas na sua morte, efetivou-se esse sacrifício de uma vez por toda, em toda a eternidade. Não há mais necessidade de sacrifício de animais.
Não há mais necessidade de sacrifício substitutivo. Jesus cumpriu definitivamente. Por isso, Jesus é maior, muito maior, mais efetivo e eficaz do que os sacerdotes do Antigo Testamento. Devemos frisar, aqueles sacerdotes eram figuras, tipo, modelo do que foi Jesus. Em Jesus há a plenitude dessa função sacerdotal. Jesus exerce pela eternidade. Não precisamos mais de sacrifício substitutivo. Jesus fez de uma vez por todas. Então, Jesus, a semelhança dos sacerdotes, também foi designado por Deus, conhece a natureza humana e também oferece sacrifícios. Ofereceu o sacrifício de si mesmo pelo pecado dos homens, não dele, porque ele não tinha pecado, mas pelo pecado dos homens. Sacrifício vicário, substitutivo. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar. Não precisamos sacrificar um animal. Jesus já fez isso pela sua compaixão, pelo seu amor pelas almas perdidas. Nos versículos 7 e 8, nós vamos ver, então, que Jesus também, com a sua natureza humana, ele também conheceu as limitações dos homens. Com a sua natureza 100% humana, totalmente humana, diz aqui no texto, nos dias da sua carne, ele também conheceu essa dificuldade, essas limitações, as dores, os sofrimentos, o que é sofrer nos dias da sua carne. Então, ele experimentou a vida humana em sua plenitude. Todos os sentimentos, todas as dificuldades, tudo que se passa conosco também se passou com Jesus. Mas como homem também, ele clamava constantemente ao Pai. Assim como nós vivemos clamando ao Pai, Jesus também, como homem, clamou ao Pai, estava constantemente em oração. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Jesus aprendeu como homem a depender de Deus. Como homem, ele aprendeu a depender de Deus em todas as coisas, a viver segundo a vontade de Deus, a viver para Deus. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. E também ele, como sacerdotes humanos, como os sacerdotes da linhagem de Arão, ele também intercedia pelos outros. Nós vamos olhar na oração sacerdotal tão conhecida, João 17. Não os peço que os tire do mundo, se referindo a nós, mas que os livre do mal. A vida toda de Jesus, no seu ministério aqui, foi de intercessão. Nós vimos ele intercedendo por Pedro. Também, quando ele avisa Pedro, fala a Pedro que Satanás quis peneirá-lo, quis destruí-lo. Mas Jesus intercedeu e Jesus sustentou a Pedro. Então, Jesus, como sacerdote humano, como homem e sacerdote, ele também intercede pelos seus filhos, por aqueles que lhe obedecem, por aqueles que o aceitam. Uma outra coisa que nós vemos com relação ao sacerdócio de Jesus é a sua piedade. O que nós entendemos como piedade? Piedade, muitas vezes a gente acha que é dó, compaixão, pena. Não, piedade é vida em relação com Deus. É o contrário de ímpio. Pio, a pessoa crente, a pessoa que tem uma relação próxima com Deus, que ama Deus, que crê, que obedece, que vive para Deus e em comunhão com Deus. Então, Jesus, mesmo humano, mesmo na sua natureza humana, mas como sacerdote, ele tinha essa característica de piedade, de estar na presença de Deus e clamando a Deus.
Jesus disse para os seus apóstolos, seus discípulos, após ter a conversa com a mulher samaritana, em João 4,34. Minha comida consiste em fazer a vontade de meu Pai. Isso que movia Jesus Cristo homem, fazer a vontade do Pai, cumprir o ministério, cumprir o ofício para o qual o Pai o designara. Totalmente, completamente, perfeitamente ele cumpriu a vontade. E também Jesus, como sacerdote humano, também era obediente, foi obediente à vontade de Deus. Jesus teve opções para desobedecer. Como homem que nós somos, teve opções para ser rebelde, desobedecer. Ele foi tentado. Uma das tentações era para ser o rei desse mundo, dono, soberano desse mundo. Mas Jesus escolheu obedecer o Pai. A obediência de Jesus, nós entendemos, a obediência de Jesus compensou ou foi um contraponto à desobediência de Adão. E esta obediência capacitou a Jesus como sumo sacerdote eterno. Pela obediência, pela desobediência de um, muitos morreram. Todos morreram pela obediência de um, e muitos se salvaram. Jesus, então, cumpriu essa função que era impossível aos sacerdotes justificar, ou com os sacrifícios que eles faziam, era impossível justificar ou salvar. Jesus fez, porque ele foi o sacrifício e o sacrifício perfeito. Com a sua obediência, com a sua vida, ele se constituiu o sacrifício perfeito que pode perdoar os pecados. E também nós vamos ver no versículos 9 e 10 desse texto, falando ainda sobre o sacerdócio de Jesus, que ele tem um sacerdócio superior ao sacerdócio dos homens, que ele foi aperfeiçoado na sua missão, no seu ministério. Esse aperfeiçoado não quer dizer que ele fosse aperfeiçoado em suas qualidades morais, em seu comportamento, em seu entendimento, porque isso ele já tinha na perfeição, mas ele foi aperfeiçoado, disse-nos aperfeiçoado no seu ministério, porque no seu ministério ele veio, se entregou, foi sacrificado por nós e cumpriu plenamente o sacrifício, cumpriu plenamente a vontade do Pai, que era derramar sangue inocente, eficaz para o perdão dos pecados dos pecadores, para o perdão dos pecadores. Então Jesus, como sumo sacerdote, ele foi aperfeiçoado nesse sentido. Ele cumpriu plenamente, cabalmente o seu ministério, cumpriu plenamente, cabalmente o sacrifício vicário. Então, concluindo sobre essa lição que nós temos sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, nós podemos entender que somos salvos, somos do seu povo, somos filhos de Deus, porque nós temos este sumo sacerdote, humano, sim, com a sua natureza humana, mas compassivo, conhece a nossa natureza humana, tem compaixão de nós, mas também obediente. Obediente é aquele que o constituiu, aquele que o designou, e também porque ele ofereceu sem sacrifício. Esse sacerdote que se tornou homem perfeito, foi designado por Deus para ser o sacerdote eterno. Então, essa exortação que a carta quer levar aos hebreus, e a nós também hoje, por que trocar esse sacerdote, esse sacerdócio perfeito de Jesus, esse sacerdócio eterno, pelo sacerdócio menor do judaísmo, dos sacerdotes da linhagem de Arão? Aqueles hebreus estavam querendo voltar ao judaísmo,
ao sistema sacerdotal de Arão, vale a pena? Não era trocar a luz pelas trevas, trocar o maior pelo menor, o completo, o eterno, pelo incompleto? E também nós temos, então, serve de lição para nós. Nós temos esse sumo sacerdote eterno que ressuscitou, está sentado à direita do Pai, de Deus Pai, e intercede por nós sempre, eternamente. Devemos nos apegar a Ele, tão somente a Ele, porque não existe outro caminho, não existe outra possibilidade de estarmos fazendo parte do povo de Deus, se não for através do sacrifício desse sumo sacerdote eterno e perfeito. A salvação em Jesus é completa. Não há mais necessidade de sacrifício, não há necessidade de outro intercessor e intermediário. Em Jesus a obra está completa, está consumada. A dívida que nós, pecadores, tínhamos com o nosso pecado foi paga. Quando nós lemos os clamores da cruz, os prados da cruz, que geralmente a gente vê nos cultos de Páscoa, né? A gente sempre passa, lê, prega e medita sobre esses clamores nos cultos de Páscoa, são os últimos clamores de Jesus. Tem um clamor que diz: está consumado. Não há nada mais para ser feito. Está pago. A dívida foi quitada, foi paga. Jesus fez isso. Não há outra salvação, não há nenhum outro caminho, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, como nós vemos em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não temos mais sacerdotes humanos nessa figura de intercessor e que oferece sacrifício pelos nossos pecados. Nosso mediador, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote eterno está assentado à direita de Deus Pai. E isso para nós é motivo de muita alegria, motivo de paz no nosso coração, ao sabermos que tudo já está feito, tudo já está consumado. Amém. Que você seja edificado por essa carta de Hebreus. Está disponível, como já falei no início, capítulo 4, a partir desse domingo, e na quinta-feira, na sala virtual, nós discutiremos ainda o capítulo 4. Deus abençoe a todos os filhos.